que é Revenue Management, né, ou gestão de receita, ou RM, né, o termo mais utilizado aí na hotelaria, é uma estratégia que visa otimizar as receitas do hotel, né, consequentemente trazendo mais lucratividade aí para o seu negócio. Na prática, como que isso se traduz, né, no dia a dia? É uma análise de dados, né, de diversos indicadores que vão aí ajudar você a ter uma gestão tanto de precificação quanto de distribuição mais eficazes, mais eficientes, né? Então, quando a gente fala de RM, a gente fala muito de flutuação tarifária, de precificação dinâmica, levando em consideração ali diversos fatores, como a antecedência da reserva, como a concorrência, o mercado que você está, a sazonalidade, né, a sua previsão de demanda. Basicamente, hoje o nosso aulão, ele tem o objetivo de passar os recursos que o nosso sistema tem para poder auxiliar os hotéis a fazer essa gestão. Agora eu acho que a gente já pode começar com o nosso conteúdo, Bruna. Perfeito, Patrícia, muito obrigada. E vamos começar esse aulão. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá, pessoal? E a gente vai dar início falando de segmentação e cadastro de canais. Então, a gente vai começar pelas configurações. O primeiro passo para um planejamento de sucesso é ter em mãos todos os dados das suas receitas. Então, você precisa conhecer seu público, os principais canais de compra e suas motivações. Assim, vai ficar muito mais simples e assertivo você investir em estratégias segmentadas que atingirão as pessoas certas. Então, a gente vai começar falando dos cadastros, né? Para a gente inserir no sistema todos os cadastros falando de RM. Então, nós temos no HITS esse menu aqui, essa engrenagem, que se chama menu de configurações. E aí a gente tem a opção RM. O primeiro cadastro é a segmentação. Aqui, pessoal, é necessário você parar um pouquinho e pensar quais são todo o público que eu atendo. E aí você vai dividir esse público em grupos. Então, aqui existem alguns exemplos. Eu atendo agências de turismo, então eu vou cadastrar um segmento chamado agência de turismo. Eu também atendo público particular, que não está vinculado a nenhuma empresa. Cadastro um segmento chamado particular. Eu atendo o público corporativo, OTAs, empresas, grupos e assim por diante. Então, você precisa cadastrar aqui os segmentos que fazem sentido para o seu negócio. Então, esse é só um exemplo. As nomenclaturas, elas devem, né, variar de empreendimento para empreendimento. Por exemplo, se você não trabalha com grupos, você não precisa cadastrar um segmento chamado grupos, tá? Então, aqui você precisa realmente cadastrar aquilo que faz sentido para o seu negócio. Então, você pensa, todo aquele público que você atende, você divide ele em grupos. Então, esse é o conceito do segmento. O outro conceito é o canal de origem. Então, agora a gente vai precisar pensar quais são as origens da minha receita, né, das minhas vendas. Gestor de canal, redes sociais, telefone, walk-in, e-mail. Então, aqui você também vai cadastrar aquilo que faz sentido para o seu negócio, tá? E uma dica também que eu dou para vocês é vocês pensarem como você vai querer analisar os dados. Então, vamos imaginar, quando eu for querer analisar a receita do mês de janeiro, eu vou querer saber, de uma forma sintética, qual foi a receita de redes sociais, ou para mim faz sentido eu analisar qual foi a receita da rede social Instagram e qual foi a receita da rede social Facebook. Se você precisar de um dado mais analítico, aí você não deveria cadastrar desta forma aqui, né, que está o sintético, redes sociais. Você deveria cadastrar Facebook e ter uma outra opção para Instagram. Então, como eu falei para vocês agorinha, esses cadastros, inicialmente, vocês precisam pensar o que faz sentido para o negócio de vocês. Não existe uma receita de bolo padrão. Cada hotel vai cadastrar de uma forma, tá? E aí é claro que a gente tem suporte, a gente tem time de onboard, time de CX para auxiliar vocês em todo esse processo, mas isso aqui é muito particular de hotel para hotel. Então, aqui é só uma dica de que esse daqui não precisa ser assim no seu hotel, você pode cadastrar de outras maneiras. Sempre pense em como você quer analisar os dados depois, que aí fica mais fácil como você vai fazer os cadastros.
tá? Então, esse é o canal de origem. Eu preciso pensar quais são as origens das minhas receitas e aí eu faço o cadastro. E, por fim, a gente tem o motivo de hospedagem. Então, os hóspedes ficam hospedados no meu hotel por qual motivo? É congresso, estudos, a minha cidade tem uma feira que atrai muitos hóspedes, lazer. Então, aqui existem alguns exemplos, e aí você cadastra aquilo que faz sentido para o seu empreendimento. O cadastro, pessoal, ele é muito simples. É só eu clicar no maisinho e colocar a nomenclatura que eu desejo, tá? Não tem segredo mesmo. E aqui a gente também tem a opção para cadastrar o motivo de cancelamento. O motivo de cancelamento ele é inserido no momento em que eu faço o cancelamento da reserva no REITs, tá? Então, se uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, eu também quiser analisar o motivo que as pessoas estão cancelando as reservas no meu hotel, eu vou conseguir fazer isso através dos relatórios do REITs. Então, aqui eu cadastro os motivos principais, à medida que for surgindo os novos motivos, eu posso ir cadastrando os novos também, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Desistência, imprevisto no trabalho, imprevisto no transporte, problemas com saúde, motivos pessoais, apenas alguns exemplos. E aí vocês cadastram aquilo que faz sentido para o seu empreendimento. Então, esses são os cadastros, seria o primeiro passo que a gente precisa fazer. Após estar cadastrado, a gente precisa, toda vez que eu for inserir uma reserva, fazer o vínculo desses dados na reserva. E o REITs, ele possui vários facilitadores para que esses dados sejam automaticamente preenchidos, tá? Então, o usuário ele não vai precisar inserir isso manualmente, reserva por reserva. A gente faz o vínculo do canal de origem e da segmentação nas empresas que eu trabalho, e no momento que eu insiro a empresa na reserva, automaticamente esses dados vão ser preenchidos. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou entrar aqui no cadastro da empresa, tá? E vou fazer a pesquisa por uma empresa, tá? Vou digitar aqui Booking, tá? Vou entrar aqui no cadastro da Booking. Dentro do cadastro de todas as empresas, a gente tem um card chamado RM, tá? Deixa eu utilizar aqui a barra de rolagem, aqui, ó, RM. Aqui é onde eu defino o segmento desta empresa e o canal de origem desta empresa. Então, toda vez que eu inserir uma reserva da Booking, automaticamente esses dados vão ser alimentados na reserva e quando eu for tirar os relatórios para analisar a minha produtividade, para analisar a minha receita, esses dados já vão estar lá, automaticamente preenchidos, tá? Então, a gente precisa fazer essa padronização dentro do cadastro da empresa. Então, eu vou rapidamente fazer aqui uma reserva para mostrar para vocês que eu vou selecionar a empresa Booking e os dados do RM vão ser automaticamente preenchidos. Então, deixa eu entrar aqui no mapa de reserva para a gente fazer uma reserva rapidinho, só para mostrar para vocês o funcionamento dessa automação que agiliza muito, tá? No preenchimento dos dados diários. Então, eu vou fazer uma reserva no meu nome. Na empresa, eu vou colocar a empresa Booking, que foi a que a gente utilizou para o teste. Selecionei a Booking, vou salvar a reserva e vou mostrar para vocês os dados do RM, tá? Então, vou salvar aqui. O card do RM, ele fica lá no finalzinho da reserva. A gente, utilizando a barra de rolagem, a gente vai conseguir verificar. Então, aqui, RM, como vocês podem observar, aquilo que a gente colocou lá no cadastro da Booking foi automaticamente preenchido. Então, o usuário não precisa preencher isso em toda a reserva que ele inserir. Eu configuro só uma vez lá no cadastro e isso automaticamente vai ser preenchido nas próximas reservas, tá? O que precisa ser inserido reserva por reserva é o motivo de hospedagem, porque esse realmente muda, né? Pode ser que um hóspede faça reserva pela Booking e o motivo de hospedagem dele seja lazer. E um outro hóspede que também faça reserva pela Booking seja negócios. Então, esse daqui a gente realmente precisa preencher reserva por reserva. Mas os outros dois, que é o segmento e o canal de origem, é automaticamente preenchido. E aí, além de facilitar essa inserção dos dados, o que é muito importante nesta questão da configuração dentro do cadastro da empresa? Torna padronizado. Então, toda vez que eu for analisar os dados da Booking, a receita da Booking, a produtividade da Booking, eu sei que vai entrar no segmento OTA e no canal de origem, gestor de canal.
Se eu deixo para o usuário preencher isso manualmente a cada reserva, pode ser que cada um dos usuários tenha uma opinião diferente ou insira o dado incorreto, tá? Então, vamos supor que eu, quando eu vou inserir a reserva da Booking, eu coloco o segmento OTA, eu coloco certo. Mas o meu outro colega de trabalho, para ele, o segmento da Booking não é OTA, é empresa. Então, isso também não vai ter uma padronização dos dados, e na hora que a gerência, na hora que os diretores forem analisar, as receitas vão estar inconsistentes. Então, por isso que é importante a gente padronizar os dados e fazer aquela configuração que eu mostrei para vocês anteriormente.